Atenção! Este vídeo, a exemplo de todos os vídeos postados neste canal, tem proteção autoral, tanto de sua narração quanto de seu conteúdo, não podendo ser utilizado por terceiros sem autorização expressa de seu realizador, produtor e intérprete, radialista Renato Gaúcho. O possível infrator, seja pessoa física ou jurídica, está sujeito à ação ordinária por violação de direitos autorais e terá de responder por danos materiais e morais. Tal garantia está no artigo 5º, inciso 28º, letra B da Constituição, bem como na Lei dos Direitos Autorais 9.610/98, como descrito nos artigos 7º, 22º e 29º. Acrescente-se que a cessão de direitos deste programa se presume onerosa, como indica o artigo 50 da Lei 9.610/98. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia 1 ano e meio que estávamos casados, mas por uma questão financeira, deixamos para fazer a nossa viagem de lua de mel só quando as coisas estivessem melhores do ponto de vista financeiro. Eu, por exemplo, queria muito conhecer o Rio de Janeiro. Era meu sonho. E ao longo daqueles meses, a gente foi economizando. Eu e o Christian. O Christian, inclusive, conseguiu parcelar um pacote numa agência de turismo. E, no fim, tudo acabou dando certo. E acabamos marcando a data da viagem. Olha, eu estava tão empolgada. Sabe quando você tem um sonho durante muito tempo? Às vezes parece tão longe, né? Naqueles últimos dias, eu acho que o pessoal nem me suportava mais, porque eu só sabia falar da nossa lua de mel. Não via a hora de embarcar naquele ônibus com destino à cidade maravilhosa. Fomos de ônibus, porque a passagem do avião estava além da nossa possibilidade. O problema foi que olha o destino, justamente na semana em que a gente ia viajar, curtir a nossa lua de mel, tivemos uma briga. E uma briga até certo ponto complicada. A viagem estava marcada para quarta-feira à noite. Iríamos ficar no Rio de Janeiro até o final de semana. Tínhamos feito um pacote de 4 dias, mas no domingo, faltando 3 dias para a viagem, a gente se desentendeu. Na verdade, não éramos o casal mais perfeito do mundo. Tínhamos as nossas discussões, mas a gente se amava e sempre acabava fazendo as pazes. Naquele domingo, lembro que fomos almoçar na casa da minha sogra. Passamos a tarde toda ali na casa dela, até porque meu cunhado tinha feito um churrasco. Só que eu não gostei de uma coisa que eu presenciei entre o Christian e a Eliane. Uma prima da namorada do meu cunhado. Para começar, eu nem sabia o que ela estava fazendo ali. Sabe, tinha ido enxerida. Os dois estavam conversando assim, cheios de intimidade, mas intimidade demais. Sabe, a gente estava na véspera de curtir a nossa viagem de lua de mel. Com atraso, é verdade, mas enfim. Bastou um segundo de descuido e a mulher se aproveitou para se aproximar dele. Olha, essa menina, ela já não me descia. Não gostava dela. Não tinha motivo assim, muito claro. Mas sabe quando você olha para a pessoa e já não gosta? E quando vi aquela cena, os dois naquela intimidade, olha, o sangue subiu. Principalmente quando vi ela colocando a mão nele. Justamente, sabe, não foi a mão no braço. Ela colocou a mão no peito do Christian. Sabe, coisa isso é coisa de esposa ou de namorada, fazer com namorado. Olha, eu fiquei tão fula da vida
Mas eu fiquei tão... Que essa lambisgoia tá fazendo? O pior é que ele não se deu por achado. Ficou ali e da minha posição parece que estava gostando. Olha, eu me aproximei e não quis saber de nada. Já fui me metendo no meio dos dois e empurrando aquele idiota. Que palhaçada essa aqui, hein? Tira a mão dele. Olha, eu posso até ter exagerado um pouco. Mas olha, duvido que qualquer outra mulher que tivesse sangue nas veias tivesse tido uma outra atitude. Sabe, os dois até podiam conversar. Podiam até ficar rindo um pro outro, como estavam fazendo. Se bem que eu não estava achando a menor graça. Mas ela não precisava ficar ali alisando o peito do meu marido. Armei o maior barraco. E uma coisa eu digo, faltou pouco para não enfiar a cara na mão daquele infeliz. Foi ciúme. Eu sei que foi. Talvez até exagerado, mas o Christian sempre foi um cara bonito. Sabe, chamava a atenção das mulheres. Sempre foi assim. E eu sabia disso. Enfim. Foi isso, inclusive, um dos motivos que tinha chamado a minha atenção. Então, claro que ele também não tinha culpa de agradar. Mas, de qualquer maneira, ele podia ser mais cuidadoso. Entende? Na minha opinião, interessar a uma mulher aqui, outra olhar para ele ali, tudo bem, eu entendo. Mas sabe, aquela mulher exagerou. Na hora ele não falou nada, só me olhou com aquela cara como que dizendo, pelo amor de Deus, não faça escândalo. Falei o que tinha para falar e ele escutou tudo em silêncio. Fomos embora para casa, até porque não tinha mais clima para ficar ali, né? Só que mal entramos no carro, ele já começou a encrespar comigo. Você é louca? Hein? Eu não fiz nada de errado, só tá conversando com a mulher. Conversando? Precisa colocar a mão no teu peito para que ela sem vergonha conversar com você? Queria ver se fosse o contrário. Já havíamos tido outras discussões. Algumas até bem feias. Mas não me perguntem por quê. Quando estávamos indo para casa, no meio do caminho, eu estava tão fula que pedi para ele. Me leva para casa da minha mãe. Vou dormir lá hoje. Eu tô com muita raiva de você, viu, Christian? Eu não quero nem olhar mais para tua cara. Ele nem se importou. Pensei que ele fosse dizer alguma coisa, me contrariar, mas não. Simplesmente, sem dizer uma palavra, desviou o caminho e me deixou ali na frente da casa da minha mãe. Eu desci e ele saiu cantando pneu. E como continuamos brigados, eu achei até que fôssemos desistir daquela viagem ao Rio de Janeiro. Imagine, que clima que tinha. Nossa lua de mel. Meu Deus. Tudo bem que já estávamos casados há 1 ano e meio, mas aquela seria a primeira viagem que a gente faria juntos depois de casados. E tínhamos planejado tudo com tanto carinho. Até que no fim, por conta do acontecido, quase acabamos desistindo de tudo. Na segunda-feira, conversamos. A atmosfera entre nós já estava um pouco melhor, até porque depois do calor da raiva, a gente pensa, né, e se dá conta que exagerou. Como já tinha acontecido outras vezes, nos acertamos na cama, fazendo o amor do modo mais intenso que se possa imaginar. Nessas horas parece que a gente, sei lá, quando tá brigado, né, faz amor até com mais intensidade. Em resumo, não desistimos na viagem. Pelo contrário, parece que a empolgação cresceu. Viajamos na quarta-feira à noite, chegamos, nos ajeitamos no hotel e depois saímos para dar uma volta pela cidade, né?
E olha, pensa num passeio gostoso. Fiquei maravilhada com tudo, né? Os lugares que eu conheci, até porque já amava tudo, assim, por fotografia, por imagem na televisão. Não imaginava que a nossa viagem de lua de mel, mesmo que tardia, seria tão gostosa e tão bem aproveitada. Curtimos a praia, naturalmente que visitamos o Corcovado, o Cristo, Maracanã, tiramos tantas fotos. Inclusive, eu postava nas redes sociais todas as fotos que a gente tirava. Até que no sábado à noite, já de madrugada, a gente ali no quarto de hotel, já tínhamos até feito amor. E eu aproveitei aquele momento ali de sossego para dar uma olhada nos comentários do pessoal, nas fotos que eu tinha postado. Eu tinha tirado uma foto do Christian, assim, sem camisa, só de bermuda, na areia da praia de Copacabana, com o mar assim de fundo, sabe? Ele fazendo pose. E de repente, me deparei com aquele comentário, justamente nessa foto, que ele estava sem camisa, que olha, me tirou do sério. O comentário foi exatamente da Elaine. Elaine, aquela prima da namorada do meu cunhado, a mesma que tinha passado a mão do Christian, originado aquela minha reação lá na casa da minha sogra. Olha, o que me deixou por conta foi o comentário, o teor do comentário que ela fez. Para começar, só para começar, colocou assim duas carinhas, uma com o corações no lugar dos olhos e outra escorrendo baba pela boca. A gente sabe muito bem o que esse emoji quer dizer. Significa que a pessoa que posta está babando pela foto, pela imagem, pela outra pessoa que está ali, salivando, desejando com vontade de provar. Olha, aquilo me tirou do sério de um jeito. Sem contar que no fim ela ainda escreveu aquilo no finalzinho, para completar a cereja do bolo. Delícia. Como assim delícia? Como que ela podia escrever aquele tipo de coisa nas fotos do meu marido? Foi a única foto em que ela pôs algum comentário. Olha, posso até estar enganada, mas eu tenho certeza que ela fez aquilo só para me provocar. O problema é que ela conseguiu. Meu sangue subiu. E acho que não preciso nem dizer em quem eu acabei descontando a minha raiva. Acabei brigando com meu marido. Meu Deus, a gente estava tão bem, curtindo cada momento daquela viagem. E do nada, só de ver aquele comentário daquele infeliz, acabou estragando tudo. Pensa na cena. 2:pouco da madrugada e a gente discutindo ali na cama, batendo boca por conta daquela ordinária. O pior foi que eu comecei a acusá-lo de estar tendo alguma coisa com ela. Eu acusava, falava um monte e ele se defendia. É claro que foi subindo o sangue, tanto o meu quanto o dele, a ponto de repente ele começar a me chamar do mesmo jeito que tinha me chamado aquele outro dia no carro. Louca! Você é louca! Você precisa se internar. Como se fosse pouco, entrei no perfil daquela infeliz, escrevi um monte de coisa. O adjetivo mais gentil foi bruxa. Só faltou alguém do hotel vir bater na porta e pedir para eu parar de berrar, porque naquelas alturas eu já estava gritando. Reconheço, fiquei fora de mim. O fato é que mais uma vez
E tudo por causa daquela mocreia. Eu e o Christian acabamos brigando de novo. Nem aproveitamos o nosso último dia lá no Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia. Aquela mulherzinha baixa, sabe, tacanha. Revidou as mensagens que eu tinha mandado. Me xingou um monte também. E isso me tirou ainda mais do sério. Sabe, eu cheguei a dizer em voz alta: eu vou te matar. Eu vou te matar. Nossa viagem não era para ter terminado daquele jeito. Além de não termos aproveitado o domingo, deixamos de fazer algumas coisas que tínhamos planejado. Também viajamos de volta, sem nem sequer trocarmos uma palavra. Fomos até a rodoviária, perguntamos se tinha passagem para aquele dia mesmo, e foi o que bastou. Naturalmente que a viagem, no ônibus, de volta, foi em clima de velório. Eu lembrava daquelas duas carinhas que ela tinha postado ali na foto do Christian. Aquelas palavras que ela tinha, sabe, escrito depois. Olha, se essa mulher tivesse na minha frente, eu degolava. Eu degolava. Sabe? Aquele ícone ali com um coraçãozinho e a outra babando. Se bem que aquela babando era bem a cara dela. Mulher bobada, baba mesmo. Mas me vinha outra cena à cabeça. Pior ainda, ela alisando o peito dele. Não vou negar, fiquei tão sugestionada que comecei a imaginar coisas. A pensar que talvez pudesse estar acontecendo mesmo alguma coisa entre eles. E diante desse pensamento, eu me atormentava mais e mais. Reconheço que sempre fui muito ciumenta. Mas que no meu lugar não reagiria assim? Ou pelo menos parecido. Chegamos à nossa casa sob aquela atmosfera carregada. Tanto eu quanto ele tínhamos conseguido a segunda-feira para descansar da viagem. Mas ele fez questão de chegar, tomar banho, se trocar e ir para o serviço. Detalhe, saiu sem trocar uma palavra comigo. Nem se despediu. Passei o dia todo com o coração apertado, sentindo aquele pressentimento. Enfim, como sempre acontecia, depois que passou boa parte da raiva, pensei melhor e achei que devia me acertar com ele, até porque não tinha cabimento, né? Deixar aquela mulher interferir na nossa vida. Preparei uma comida bem legal, um jantarzinho gostoso, e fiquei esperando ele chegar. Eu só pensava numa coisa: fazer as pazes, ficar numa boa com o meu marido. Só que deu 8 horas da noite, ele não chegou. 8h30, 9 horas, 9h30, 10 horas e nada. Olha, nessas alturas, eu já tinha ligado um monte para ele. Tinha deixado mensagens, sabe, feito o diabo. Mas ele não respondeu nenhuma e também não me atendeu. Claro que fiquei preocupado. O que podia significar aquilo? Era quase meia-noite, quando escutei o barulho do carro dele, chegando. Ele tinha um carro, estava meio velhinho, antigo, e fazia assim um barulho característico que a gente escutava o motor e reconhecia lá na esquina. Eu esperando por ele ali na sala. Quando ele entrou pela porta, eu perguntei assim, de boa: onde você estava, amor? Por que demorou para voltar? Não viu as minhas mensagens? Ele olhou para mim, só que não abriu a boca. Percebi que o seu semblante estava bem esquisito. Insisti, só que dessa vez com um pouco mais de energia. Você não vai falar nada? Vai ser assim então? Você sai, chega quando quer,
não atende ligação, não dá satisfação. Você acha que eu sou o quê, hein? Ele revirou os olhos e depois simplesmente falou aquilo. Você vai começar, Nicole? Será que a minha vida agora vai ser esse tormento dia após dia? Pelo amor de Deus, vai dormir, me deixa em paz. Como é que é? Você vai começar a falar comigo assim agora? Você chega quase de madrugada em casa e me trata desse jeito? Eu mereço uma explicação. Onde você estava até agora? Nicole, vou te dar um conselho, viu? Me deixa. Eu já não aguento mais esse teu ciúme. Você precisa de tratamento, tem que se internar. Onde você estava? Fala. Aposto que era com aquela biscate que você estava, né? Aquela que alisou o teu peitinho lá no churrasco. Era com ela que você estava, né? A gente começou a bater boca. Até que pelas tantas ele falou aquilo. Sabe que, na verdade, ele nunca tinha falado, nunca tinha chegado a esse ponto. Mas ele falou assim, nem foi pra mim. Ele falou aquilo como se estivesse pensando, sabe? Ai, meu Deus, nem sei por que eu voltei pra cá, viu? Não dá mais pra suportar esse inferno. Falou aquilo, tomou o rumo da porta e saiu de novo. Eu fui atrás. Enquanto ele entrava no carro, eu falei, isso, vai embora mesmo. Volta lá pro lugar onde você estava até agora. Aliás, vá e não volte mais. Depois que ele saiu, adivinha, desabei a chorar. Chorei de soluçar, como se estivesse adivinhando o que ia acontecer depois daquela briga. Quer dizer, mais uma, né? Naquela noite ele não voltou para casa. Somente no dia seguinte, à noite, é que a gente se falou. Eu ainda liguei para o celular dele o dia todo, mas pelo jeito ele não estava a fim de conversa. E quando chegou, ficou me olhando durante um tempo, depois falou. Olha, eu vim pegar umas coisas minhas aí, umas roupas. Sabe, não vou pegar tudo porque, enfim. Ou você prefere que eu volte outra hora quando você não estiver? Como assim, Christian? Por que você está falando isso? Por quê? Você ainda pergunta? Você não sabe. Porque não dá mais, viu? Não tem mais jeito. Não fala assim. Meu bem, senta aqui, vem, vamos conversar. Não quero mais conversa. Até porque com você não tem conversa, não tem diálogo. Você não sabe conversar. Você só sabe berrar. Você só sabe gritar. Você só sabe criar historinha na tua cabeça e jogar tudo pra cima de mim. Cheguei no meu limite. Não, também não é assim. Tá certo, talvez eu tenha exagerado. Foi alguém que fez a tua cabeça contra mim? Você tá vendo? Você tá vendo? Olha, eu devia gravar essa conversa. Você nunca acha que a culpa é tua. É sempre minha. Pare e pense só um pouco. Se o nosso casamento chegou nesse ponto, você é a maior culpada. Olha, eu tentei levar numa boa. Já fechei os olhos para muita coisa que você fez, mas olha, você não se emenda, você não tem jeito. Olha, ele me falou tanta coisa que eu jamais pensei que fosse escutar. Aliás, que fosse escutar quieta, sem retrucar. Naquele momento, eu acho que percebi que a coisa era mais séria do que eu estava imaginando. Porque ele estava visivelmente disposto a me deixar. Não seria uma briga como as outras. Até por isso, de ouvir tudo que ele tinha para falar, eu pedi para ele com a maior humildade do mundo.
Me dá mais uma chance. Eu sei que eu exagerei. Você exagerou? Você tem um gênio do cão. Mas, tá certo, talvez você tenha razão. Talvez? Como talvez? Nicole, não dá, viu? Não dá. Mas eu vou mudar. Mudar você, Nicole. Conta outra, viu? Vendo que ele estava falando sério, falei que ele não precisava sair de casa. Que eu ia passar a noite lá na casa da minha mãe. Assim, nós dois pensaríamos com mais calma, cabeça fria, para depois termos uma outra conversa e decidirmos. Deixei claro que não queria me separar. Por isso, ia passar a noite na casa da mãe. Eu deixaria ali para ele pensar também, refletir. Ele concordou. Só que não quis me levar. Disse que eu chamasse um carro de aplicativo ou então fosse a pé mesmo. Passei em claro aquela noite toda. Tive muito medo de perdê-lo. Fiquei, na verdade, apavorada. Aquilo não era medo, era pavor. E em pensamento, jurei a mim mesma que, se ele me desse aquela chance, eu faria de tudo para ser mais compreensivo. Até tratamento, se precisasse, eu faria. No dia seguinte, voltamos a conversar. Mas ele continuou com o mesmo discurso. Não queria mais continuar comigo. E por incrível que pareça, embora toda esperança que eu ainda tinha de que houvesse um jeito, ele ficou irredutível e foi o fim para nós dois. Tínhamos acabado de chegar da nossa viagem de lua de mel. Uma viagem tardia, é verdade. Já estávamos casados há 1 ano e meio. Mas tínhamos planejado tudo, sabe, com tanto amor. Aliás, tudo tinha saído tão perfeito na viagem em si. Pelo menos, até eu me deparar com o comentário daquela vaca na foto dele. Reconheço que exagerei no meu ciúme. Na verdade, sempre fui exageradamente ciumenta, geniosa. Eu não posso negar isso. Mas sabe, também não é assim. Não era motivo para ele querer me deixar. Até porque todo casal que se ama tem as suas discussões, as suas brigas, as suas desavenças, mas quando a gente ama tem jeito de voltar atrás. Só que ele não. Apesar de tudo, eu ainda não perdi a esperança. Sabe, ainda tenho, sabe, aquela ideia de que a gente vai se reconciliar. Estou aqui na casa da minha mãe. Ele continua lá na nossa casa. E para mim, a nossa separação é só um tempo. Confio em Deus que uma hora ele vai cair em si. E até me chamar para conversar. Porque eu sei que ele também me ama. Deve estar sentindo a minha falta, como eu estou sentindo a dele. Só espero que ele não demore muito para se dar conta disso. Me procurar. Pedir que eu volte. Olha, eu aceito todos os termos dele, se ele vier conversar comigo. Se ele vier me buscar para a gente voltar a ser um casal. Tá tão difícil para mim. Não sei mais o que fazer. Minha vida perdeu sentido. Embora eu reconheça, pelo menos 90% da culpa é minha. Só que eu não estou mais conseguindo viver sem esse homem. Não estou mais suportando a dor, a saudade, esse aperto no peito. Sabe, essa dor da solidão, da ausência do meu marido. Essa dor que me consome, que me mata um pouco mais a cada dia.